Sabe aquela sensação de estar vivendo dentro da própria mente, preso entre dúvidas e vozes que não calam? E ao mesmo tempo, aquela sensação como se seus pensamentos conspirassem contra você, repetindo em loop uma voz que diz: "Você não consegue. Isso é impossível para alguém como você." Quem você pensa que é? A verdade é que, nesse exato momento, existem duas versões de você. A primeira é aquela que você vê no espelho todos os dias, com suas dúvidas, seus medos, suas desculpas perfeitamente ensaiadas. E a segunda é a versão que fica escondida nas sombras da sua mente, aquela capaz de realizar coisas extraordinárias, mas que você nunca deixou sair. E a distância entre essas duas versões tem a ver com algo muito simples e, ao mesmo tempo, infinitamente poderoso, que é a capacidade de convencer sua própria mente a trabalhar a seu favor, não contra você. A neurociência descobriu nos últimos anos que seu cérebro não foi projetado para absorver informação como uma esponja passiva. Ele foi projetado para crescer através de desafios inteligentes e para se construir diante de estímulos precisos. E é exatamente isso que as pessoas de alta performance descobriram: que existe uma ciência por trás de como modificar sua mente para pensar de forma diferente, para abraçar objetivos que antes pareciam impossíveis e, finalmente, realizá-los. Porque a questão não é se você consegue mudar sua mente. A neurociência já provou que você consegue. A questão é: você está pronto para aprender como? Pense na sua mente como um oceano vasto. Não um oceano comum, mas um mar ilimitado que se estende muito além do que você consegue ver. Suas profundezas estão repletas de possibilidades não descobertas, tesouros escondidos, correntes de pensamento que você nunca explorou. Mas sabe o que é interessante e, ao mesmo tempo, um problema? É que a maioria de nós passa a vida inteira boiando na superfície. Nadamos nos mesmos padrões de pensamento, nas mesmas águas rasas e familiares, enquanto ignoramos completamente as profundezas onde reside nosso verdadeiro potencial. Aaron Beck, o pai da terapia cognitiva, passou décadas estudando como nossos pensamentos automáticos, aquelas vozes internas que aparecem sem convite, moldam completamente nossa realidade. Beck detalha algo muito interessante nos estudos, de que a maioria de nós opera sob o que ele chamou de distorções cognitivas, que nada mais são do que erros sistemáticos de interpretação que nosso cérebro comete sem que a gente perceba. É como se você usasse óculos embaçados a vida toda e achasse que o mundo é naturalmente nebuloso. Você olha para um desafio e seu cérebro automaticamente traduz: "Isso é impossível." Você comete um erro e sua mente conclui: "Eu sou um fracasso completo." Esses pensamentos não são verdadeiros. Eles são interpretações disfuncionais que seu cérebro aprendeu a repetir. Beck mostrou que podemos identificar esses padrões distorcidos, testá-los contra a realidade e substituí-los por pensamentos mais realistas e adaptativos. É como trocar o óculos embaçado por lentes cristalinas. De repente, você vê possibilidades onde antes só via obstáculos. Mas aqui eu deixo para você a minha primeira pergunta: quais distorções cognitivas você acha que carrega sem perceber? Quais pensamentos automáticos estão sabotando seus objetivos antes mesmo de você tentar? Carol Dweck, uma grande pesquisadora de Stanford, fez uma descoberta que mudou completamente nossa compreensão sobre a capacidade humana. Ela estudou milhares de pessoas ao longo de décadas e identificou dois tipos fundamentais de mentalidade, que separam quem cresce de quem estagna. Ela chamou a primeira de mindset fixo, a crença profunda de que suas qualidades são imutáveis. Pessoas com essa mentalidade olham para a inteligência, talento ou habilidades como cartas que você recebeu no nascimento. Se você não nasceu com a carta certa, o jogo acabou antes de começar. A segunda mentalidade? Ela batizou de mindset de crescimento. Pessoas com essa visão entendem algo fundamental.
de que qualidades podem ser desenvolvidas através de esforço, estratégia e aprendizado contínuo. Para elas, limites são apenas o ponto onde pararam de tentar, não onde a capacidade termina. Essas mentalidades não são traços de personalidade fixo, são crenças que podem ser mudadas. Quando você convence sua mente de que crescimento é possível, algo fenomenal acontece. Você para de evitar desafios e começa a abraçá-los. Para de temer o fracasso e passa a vê-lo como algo valioso. Me diz quantas vezes você já desistiu de algo antes mesmo de começar, porque sua mente sussurrou: "Você não tem talento para isso." E quantos sonhos você enterrou porque acreditou que limites eram permanentes? A verdade é que seu cérebro está esperando por uma nova instrução. E está esperando você dizer: "Eu posso crescer. Eu posso aprender." Os limites são temporários. Existe um neurotransmissor no seu cérebro que decide quando você desiste. E entender como ele funciona pode ser a diferença entre realizar seus objetivos ou abandoná-los no meio do caminho. Esse neurotransmissor é a noradrenalina. Ela tem uma função fascinante, que é a de monitorar o quão fútil seu comportamento está sendo. Imagine que você está fazendo força para algo, treinando, estudando, trabalhando em um projeto difícil. Conforme você se esforça, a noradrenalina aumenta no seu cérebro, gerando aquela sensação de agitação, de alerta, de estresse. Nesse momento, seu cérebro fica calculando em tempo real se o esforço vale a pena. Se a noradrenalina sobe demais sem que você veja o resultado ou progresso, seus neurônios começam a sussurrar aquela voz que diz: "Esse comportamento é fútil. Você está desperdiçando energia. Então, desista." É por isso que desistir não tem a ver com esforço físico, mas sim com esforço mental. Estudos com peixes mostraram isso de forma brilhante. Quando um peixe nada com esforço, mas não percebe movimento, porque está preso, os neurônios noradrenérgicos disparam e o animal simplesmente para de tentar. O corpo desse pequeno peixe tem energia, mas a mente decidiu que não vale a pena continuar. Só que existe uma substância no seu cérebro que pode tamponar a noradrenalina e impedir que você desista antes do tempo. Essa substância é a dopamina. E você já sabe, ela é aquela substância que faz você visualizar a recompensa lá na frente. Logo, quando você antecipa que existe algo valioso no final desse esforço, a dopamina aumenta e segura a noradrenalina no lugar dela. É como dizer para o seu cérebro: "Eu sei que tá difícil, mas confia em mim, isso vai valer a pena." É por isso que atletas de elite mentalizam a vitória antes da competição. É por isso que empreendedores visualizam o sucesso enquanto constroem seus negócios. O que eles fazem não é implementar um pensamento positivo vazio. Pelo contrário, eles estão estrategicamente convencendo o cérebro de que o esforço tem sentido. Existe um estado mental onde aprender, criar e realizar se torna possível. Um espaço onde o tempo desacelera, a dificuldade desaparece. Você não está forçando nada, você só está fluindo através da atividade. O psicólogo Mihai Csikszentmihalyi passou décadas estudando esse fenômeno e o batizou de flow, como se fosse um estado de fluxo. É aquele estado onde a mente, cérebro e corpo trabalham como uma única unidade ultra eficiente. Steven Kotler e Jamie Well, em seu livro Still in Fire, investigaram profundamente esses estados de consciência. E eles detalham que quando você entra em flow, seu cérebro libera uma combinação precisa de neurotransmissores: dopamina, noradrenalina, endorfinas, anandamida, que cria um ambiente perfeito para performance excepcional, aquela que permite você realizar qualquer coisa. Nesses estados, as pessoas relatam aprender em horas o que normalmente levaria semanas. Solucionam problemas complexos que pareciam impossíveis e acessam níveis de criatividade e produtividade que nem sabiam que existiam. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. O estado de flow só pode ser deliberadamente cultivado
quando você alinha 5 elementos precisos. Primeiro, você precisa de um objetivo claro, saber exatamente o que está tentando alcançar. Segundo, concentração absoluta, atenção focada sem distrações. Terceiro, feedback imediato, capacidade de ver rapidamente se está progredindo. Quarto, equilíbrio entre habilidade e desafio. E quinto, a atividade precisa ser intrinsecamente recompensadora. Você faz porque quer, não apenas por resultados externos. Quando esses elementos se alinham, você consegue convencer sua mente para realizar qualquer coisa. O córtex pré-frontal, aquela parte do cérebro que gera autocrítica e dúvida, temporariamente diminui sua atividade e você para de questionar cada movimento e simplesmente age. Você quer ver um exemplo disso? Quando Gabriel Medina entra na onda certa, ele está dentro do estado de flow. Ele não pensa em como vai se mover, ele simplesmente sabe. E cada gesto acontece com naturalidade, como se o corpo soubesse o que fazer antes da mente. E você? Quando foi a última vez que experimentou esse estado? Quando foi a última vez que estava tão imerso em algo que perdeu a noção do tempo? Você pode acessar isso de forma mais consistente. Pode treinar seu cérebro para entrar em flow com mais frequência. E quando isso acontece, realizar o que antes parecia impossível se torna apenas uma questão de tempo. Mas como colocar isso em prática? Como você convence sua mente a trabalhar a seu favor todos os dias, de forma consistente? Bom, antes de você tentar mudar a sua mente, você precisa preparar o contexto mental, certo? É como preparar o solo antes de plantar. Se o ambiente não está pronto, a semente não vai crescer, não é mesmo? Então, o que você precisa aprender? As 5 técnicas que são cientificamente comprovadas que podem mudar a sua mente. Primeira técnica: reestruturação cognitiva. Todo dia, você vai fazer uma auditoria mental consigo mesmo. Pegue um pensamento automático negativo que apareceu como: eu não consigo fazer isso. Isso é impossível para mim. E aplique o que o Beck, pai da psicologia cognitiva, diz. Questione esse pensamento. Esse pensamento é um fato ou uma interpretação? Que evidências reais eu tenho? Que evidências contradizem isso? Se um amigo tivesse esse pensamento, o que eu diria para ele? Quando você faz isso, você está sendo rigoroso com seus próprios pensamentos, tentando entender o que de fato é real e o que não é. Segunda técnica: visualização com engajamento sensorial. Não basta imaginar vagamente seu objetivo. Você precisa criar uma imagem mental tão vívida que seu cérebro não consegue distinguir da realidade. O que você está vestindo quando alcança esse objetivo? Quem está com você? Quais são os sons, os cheiros, as emoções por trás disso tudo? Quantos mais sentidos você envolver, mais seu cérebro tratará aquilo como memória real, não como imaginação. E isso pode guiar seu comportamento. Terceira técnica: repetição espaçada inteligente. Se você for aprender algo novo agora, daqui a 1 hora, feche tudo e tente reconstruir aquilo na memória. No dia seguinte, explique para alguém com as suas próprias palavras. 1 semana depois, crie uma analogia nova para aquele conceito. Cada repetição não é só revisar o que você viu, é reconstruir. E cada reconstrução fortalece as conexões neurais exponencialmente. Quarta técnica: calibragem de dificuldade. Todo dia, pergunte-se: estou na zona certa de desafio? Se está fácil demais, seu cérebro está no piloto automático. Aumente a complexidade. Se está impossível, você vai desistir. Diminua até encontrar o ponto onde é difícil, mas possível. Essa calibragem constante mantém seu cérebro em estado de crescimento máximo. Quinta técnica: ancoragem dopaminérgica. Antes de fazer algo difícil, dedique 2 minutos para visualizar claramente por que aquilo importa. Qual a recompensa lá na frente? Como você vai se sentir quando conquistar isso? Quando você faz isso, você está literalmente aumentando a dopamina de propósito,
para frear a noradrenalina que vai querer fazer você desistir. O que mais faz diferença não são os dias que você dá o seu máximo, são os dias em que você simplesmente aparece, mesmo sem estar no seu melhor. Porque o que muda tudo não é intensidade, é constância. Então, o que realmente separa a pessoa que você é da pessoa que você poderia ser? Simples. É a habilidade de convencer sua própria mente de que a mudança é possível, de que crescimento é real e de que limites são apenas o ponto onde você parou de tentar. Sua mente é a ferramenta mais poderosa que você possui, mas ela é apenas uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, ela funciona melhor quando você aprende a usá-la corretamente. Qual é aquela meta que você sempre achou impossível, mas que depois deste vídeo, você está começando a acreditar que talvez, só talvez, seja possível? Deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo mudou algo na sua perspectiva, curte, compartilha e se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo.